Olá, queridos, tudo bem com você? Eu já gostando do trabalho que estamos fazendo para a Escola Bíblica Dominical Adultos e preocupado porque eu tenho procurado alguns estudos diferentes para os adolescentes, jovens e tem poucos vídeos com aulas para este público. Então hoje eu estou começando um novo projeto com a revista Viver Mais, que vai aí de 15 a 17 anos, mas o conteúdo está fabuloso, o conteúdo está lindo. Então nesse trimestre, além da revista Betel Adultos, nós também vamos trabalhar com a Viver Mais. Então se na tua igreja é aplicado o estudo para os adolescentes, jovens, dá uma esperada um pouquinho, assiste comigo este vídeo aqui, eu acredito que ele vai ser muito útil para você. Vamos lá? Antes de mais nada, como nós vamos falar da palavra de Deus, vamos orar. Querido Papai, maravilhoso Santo de Israel, mais uma vez invocamos o Teu santo nome, Senhor, para esta aula experimental, para ver, Senhor Deus meu, se ela tem audiência, se ela tem pessoas para assistir, e se tiver, Espírito Santo, nos ensina, nos prepare, nos guarde, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos, lembrando que você precisa ter paciência comigo, novamente é um assunto novo, mas é um assunto que eu gosto muito. Por isso que eu achei muito importante, queridos, olha, começou esse som, hein? Muito importante de nós estudarmos esse assunto. Vai falar sobre o Pentateuco, e até para você que é adulto, para você que tem uma sala de aula adulta, eu acho que seria indispensável aulas desse tipo, porque ele vai ensinar o porquê o Pentateuco, como surgiu o Pentateuco. Olha só, a nossa revista então que nós vamos ver é Viver Mais, da classe que vai de 15 a 17 anos, chamada Adolescentes, mas eu considero essa lição importantíssima para jovens, para pessoas que precisam embasar a sua fé, ter a razão de estudar a palavra. O tema desse trimestre da Viver Mais é o Pentateuco. Nós vamos entrar em detalhes. Essa primeira aula, lembrando para você, ela é um pouquinho mais extensa, porque eu quero uma introdução sobre o Pentateuco. Eu quero tirar algumas curiosidades para que você possa ministrar na sua aula. Ei, pai, ei, mãe, que tem um filho adolescente, um filho jovem, chame ele para assistir essa aula, coloque aí na tua TV, na tua Smart TV, no teu computador, no teu celular, faça ele participar dessa aula também. Ela é muito importante para todo cristão, e eu te garanto que muitos adultos não sabem dessas lições aqui. Então vamos lá? Olha, só para entender, elas são 13 lições também, como adulto, como a jovem, enfim, todas as lições que é a composição do trimestre. E nessas lições nós vamos estudar, nessa lição de hoje, conhecendo o Pentateuco. Depois vem da queda ao recomeço, a origem do povo de Deus, Israel, um tempo de escravidão, e Israel, um tempo de libertação. Da escravidão à liberdade, a construção do tabernáculo, vivendo em comunhão com Deus, consagração dos sacerdotes, as festas solenes de Israel, entrando na terra prometida. Moisés fala a Israel e as últimas palavras de Moisés. Personagem-chave desse trimestre é Moisés. Então nós vamos aprender um pouco sobre tudo, sobre o Pentateuco, sobre os 5 primeiros livros da sua Bíblia, da minha Bíblia. Nós vamos ter uma noção básica da construção verdadeira da nossa fé. Então fique comigo, chame mais um, mande para alguém, mande um convite para alguém, queridos, compartilhe com alguém e vamos lá. Então vamos lá, para começar essa lição, deixa eu já pegar um marca-texto aqui meu, né? Para começar essa lição, queridos, eu coloquei assim, conhecendo o Pentateuco. Na verdade é muito texto, eu vou ler ele, você pode ficar triste, bravo comigo, mas é muito importante você entender isso. Preste atenção nesse texto, ó. Existem pessoas que não gostam muito de ler e precisam se esforçar para conseguir finalizar um livro, ou mesmo um texto como este. Ou seja, quantas pessoas você não conhece que não gostam de ler?
Muitas pessoas não gostam de ler hoje, principalmente no Brasil. Infelizmente, é uma perca muito grande para nós, porque muitas das nossas dos nossos desenvolvimentos intelectuais, ele vem com o raciocínio da leitura. Então muitas pessoas não gostam de ler, e ele diz assim, algumas delas tentam ler partes específicas de um livro, algum capítulo qualquer, para ver se podem se interessar pela leitura. Então o que fazem? Muitas pessoas pegam um livro, pegam qualquer coisa que ela quer lidar, e às vezes ela quer tentar ler, então ela abre uma parte, ela vai folheando, ela olha essa parte, ela lê um capítulo, achando que esses flashes na leitura vai fazer com que ela sinta vontade de ler, e na verdade é totalmente ao contrário. Se ela não pegar do começo, ela não vai conseguir construir o raciocínio da leitura. Olha lá, continuando, ó. No entanto, para ter uma compreensão de detalhes que estão mais à frente, ou de citações que parecem surgir de repente nos capítulos intermediários, é necessário ter lido o início da obra. Ou seja, mesmo que você pegue um capítulo, mesmo que você leia a Bíblia lá do começo, no meio dela, mesmo que você comece a saltear na tua Bíblia aí, você não vai conseguir ter um verdadeiro entendimento se você não pegar do começo. Não tem como você ter essa estrutura. A introdução carrega mais do que um simples iniciar de assunto e pode revelar detalhes completamente necessários para o fim da história em questão. O Pentateuco é como esta introdução, e se torna ainda mais importante conhecê-lo, sabendo que estamos inseridos em um contexto gentil, ocidental e bastante desconectado das bases nas quais este importante recorte bíblico está firmado. Ou seja, para que você entenda toda a Bíblia, para que você chegue a Jesus, para que você tenha uma base forte, a introdução da Bíblia é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros. Muitos não vão conseguir ler, muitos não vão conseguir adotar isso, queridos, mas é de suma importância. Eu tenho um grupo que eu criei, onde nós temos aí aproximadamente 50 pessoas que estamos lendo já Êxodo. Estamos fazendo a leitura diária e vamos ler a Bíblia de capa a capa, mas começando por Pentateuco. Veja abaixo algumas curiosidades, olha só, algumas coisas interessantes sobre o Pentateuco. Apesar de parecer, em primeiro lugar, no cânon bíblico, o livro dos Pentateuco não são os mais antigos em termos de ano de escrita. Segundo os estudiosos, o livro mais antigo e sagrado é Jó, tendo sido escrito provavelmente na era patriarcal. O que ele está dizendo? Olha, se você abre a tua Bíblia, os 5 primeiros livros é os Pentateuco, mas quando ele foi redigido verdadeiramente, se você pegar uma Bíblia de ordem cronológica, os estudiosos dizem que o livro mais antigo, o primeiro livro a ser escrito é o livro de Jó. Ele teria escrito na época dos patriarcas ali de Abraão, não lá na época de Moisés. O Antigo Testamento foi escrito inicialmente em língua hebraica, tendo alguns trechos em aramaico. A primeira tradução feita para o grego foi em 300 a.C., por 70 sábios de Alexandre, no Egito. Essa tradução passou a se chamar Septuaginta. Para você que às vezes já estudou um pouquinho mais, você já deve ter ouvido falar da Bíblia Septuaginta. Foi a primeira tradução do hebraico para uma língua mais falada da época. E esse daí foram separados 70 sábios, por isso Septuaginta, de 70, para que pudesse fazer ela. Os livros do Pentateuco foram escritos por Moisés, o grande legislador de Israel. Eles passaram a ser conhecidos como a Lei de Moisés. O livro de Números, olha que interessante, tem esse nome porque o Senhor instruiu a Moisés para contar ou numerar todos os israelitas homens. Está lá em Números capítulo 1, versículo 3. Em hebraico, este livro é chamado de Bamidbar, que quer dizer
deserto, como se número fosse escrito, ou é a vivência do povo no deserto. Mas entenda que o número, que a palavra números se refere à contagem. Deus pediu para que contasse. O Pentateuco, olha que interessante, ó. O Pentateuco cristão corresponde à Torá dos judeus. Todos nós já ouvimos falar de Torá. Sabe o que é Torá? É a Bíblia dos judeus. São os 5 primeiros livros, é o que judeus levam a ferro e fogo. Quando Jesus falava da lei, ele se referia ao Pentateuco. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Está lá em Mateus 5,17, a parte A. Esse texto faz referência ao Pentateuco e aos livros proféticos. Ou seja, Jesus estudava o Pentateuco. Todos os cristãos da época estudavam o Pentateuco, principalmente. Para os judeus, a Torá não costuma ter formato de um livro comum, como em nosso país. Ela é feita em pergaminho e tem várias páginas, geralmente entre 62 e 84 no total, que são costuradas para formar um longo rolo. As páginas ficam presas a 2 hastes de madeira, chamada Atzeichaim, ou árvore da vida em hebraico. Olha que interessante. Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus no Pentateuco, você pode dizer, Jesus só está no Novo Testamento, mas Jesus foi descrito no Pentateuco, olha lá. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do homem, encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a primeira menção que dá a entender de Jesus está lá em Gênesis 3,15. Abre a tua Bíblia e dá uma lidinha nela. A promessa de Deus a Abraão de que derramaria bênçãos sobre sua descendência estava diretamente ligada à vinda e obra redentora do Messias. Ele é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. A palavra Cristo em português é simplesmente uma transliteração da palavra grega Christos, usadas na tradução grega do Antigo Testamento hebraico para marchar, ou Messias. Referências em Gênesis: descendente da mulher, Gênesis 3,15, Melquisedeque, Gênesis 14,18, referências em Êxodo, a fenda da penha, em Êxodo 32,22, o maná, em Êxodo 16,15, referência em Levítico, o bode expiatório, em Levítico 16,8, João 11,49-52, o preço do seu resgate, Levítico 25,52, referência em número, estrela que procede de Jacó, número 24,17. O centro de Israel, número 24,17 também. Referência em Deuteronômio, a rocha da sua salvação, Deuteronômio 32,15. E Deus eterno, Deuteronômio 33,27. Então consegue entender que no Velho Testamento, no Pentateuco, Jesus estava lá. Jesus estava em todo momento. Entendeu esse conhecendo o Pentateuco? Só essa inicial, se você não gostou, pula, deleta, não tem importância. Mas era uma parte para a gente começar na lição de hoje. Então lá, conhecendo o Pentateuco. Lição 1, está sem data porque dependendo o lugar que vai ser aplicado, ele não está sendo como na do adulto. A do adulto foi aplicada dia 6 de abril. Então ele teria que também ter sido aplicado dia 6 de abril. Mas eu não sei quando está sendo aplicado na tua igreja. Na verdade, eu estou totalmente atrasado. Nesse próximo domingo, seria a lição 4. E nós não fizemos nenhuma. Então eu vou publicar essa lição hoje. Amanhã vai ter a lição 2, depois a 3, depois a 4, e aí eu vou programar 5. A partir daí nós vamos conseguir. Então para você que ainda não conseguiu ou que vai fazer um resumão aí, preste atenção. Base bíblica, de Gênesis a Deuteronômio. Ou seja, para conhecer o Pentateuco, eu não conheço só com Gênesis. É de Gênesis a Deuteronômio. Versículo-chave. Qual versículo para que eu possa afixar o meu estudo nele? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Josué capítulo 1, versículo 7. Ou seja, acabou o Pentateuco, Deus entregou promessas para Josué. Josué estava temendo, Josué tinha muito medo, ele ia ter que cuidar de um povo gigantesco. E aí Deus fala para ele assim: olha Josué, sabe o Pentateuco? Sabe a lei? Sabe isso tudo que Moisés escreveu? Então eu ordeno a você, se esforce e tenha bom ânimo e tome cuidado para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aí ele vai derramar bênção sobre a tua vida. No versículo 8, versículo 9, ele vai dizer: não aparta da tua boca, antes medite nela dia e noite, porque ela é a base do nosso ensino. O objetivo dessa lição: conhecer os livros que compõem o Pentateuco. Ponto de partida, como nós vamos começar, da onde começa? Olha lá, originalmente a Bíblia foi escrita em rolos de pergaminho e de papiro, por isso o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento recebeu o nome de Pentateuco, que significa 5 rolos, penta 5, teuco rolos. Como a sua autoria é atribuída a Moisés, o Pentateuco também ficou conhecido como a lei mosaica, até a primeira vinda de Jesus, que é a nova lei, a nova aliança de Deus com seu povo. O Pentateuco era uma história em aberto. A partir da vinda de Messias, entretanto, a revelação do homem com Deus passou da observância da lei para seguir o que Cristo diz. Então o Pentateuco, então você pode dizer para mim assim: a lei foi abolida? A lei deixou de existir? Não, queridos, a lei deixou de existir. A lei continua existindo. O que Jesus veio fazer, na verdade, eu sempre brinco, Jesus veio afiar a ponta da espada, porque ele veio para explicar como funciona a verdadeira lei. Você vai ler no Sermão do Monte, Mateus 4, capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver ele falando, desenvolvendo isso. Então nós temos que entender como surgiu o Pentateuco, como foi escrito. Naquela época não tinha papel, e aqui eu coloquei para você ver, a primeira forma que ele veio escrito foi através do papiro. Papiro, o que era? Era uma planta que nascia na beira do rio Nilo, nas vargens dos rios, e eles colhiam essa planta, tá vendo ela aqui, ó? Preste atenção nela aqui, ó. Ela era como um palmito, para quem já viu palmito. E de dentro desse interior dos talos aqui, eram tiradas fibras. Essas fibras eram colocadas, macetadas, prensadas, e aí depois dela passada por um processo grande, ela ficava desse jeito aqui, ó, com esses tipos de folhas. Então ela era com umas folhas grandes, e aí eram escritos nela o papiro. Mas tinha um problema: o papiro se dissolvia muito fácil. O papiro, como era totalmente vegetal, ele não durava por muito tempo. Então tinha muita dificuldade, mesmo trabalhando com processos, com toda essa dificuldade, o papiro começou a ter problemas. As escritas não fixavam bem nele. E aí, a partir do papiro, eles começam a inventar ou produzir o pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho nada mais era do que couro de ovelhas. Era tirado o couro era deixado em formas para poder se acertar, eram limpos, tinha um processo gigantesco nele, passava até cal nele, para que ele se transformasse fininho e fácil e durável. Então aí eles tinham os papiros, e com os pergaminhos eles costuravam e começavam a fazer folhas grandes, ou seja, grandes, e aí para guardar isso, era isso que nós já lemos ali nas descrições, que era conhecido como a árvore da vida. O que era? Eram esses rolos aqui. Então eles pegavam o papiro, escreviam o papiro no hebraico, da direita para a esquerda, e aí amarrava nesses paus, nesses rolos, e enrolava eles. E eles costumavam ter a medida de 65 a 80 páginas. E aí o papiro ficou por muito e muito tempo
tempo mesmo o papiro ficou? Entendeu? Conseguiram entender o papiro e o pergaminho? O pergaminho ainda existe museus que contém ainda pedaços de pergaminhos dele aqui. Mas é só para você entender a dificuldade que era isso. Por isso que quando Jesus estava na sinagoga, ele pegou o rolo de Isaías. Ou seja, era a divisão do rolo de Isaías. E nessa época ainda era mais complicado, porque a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Era escrita batida, sem parar. Depois um monge que foi lá e começou a colocar capítulos nela. Vamos então dando continuar. Deu para entender a introdução? Conseguiu entender uma curiosidade disso? Por isso que eu disse que essa aula é grande, as outras vão ser menores. Mas é porque eu precisava dessa introdução, para que você tivesse na mente como era o papiro, como era o pergaminho, como era escritos isso, para que você pudesse entender que foi trabalhoso. Queridos. Introdução. Nesta primeira lição, faremos uma abordagem geral dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, essa primeira de hoje nós vamos passar um resumão básico nos 5 livros. Depois nós vamos aprofundar. Denominados de Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra grega deriva da junção de penta, que significa 5, e teutos, que significa pergaminhos. Os judeus consideram esses 5 livros um só, ao qual chamam de Torá, palavra que em hebraico refere-se ao ensinamento, à instrução de princípios. Na verdade, os 5 primeiros livros constituem uma unidade temática, cujo assunto principal é Deus. A divisão em 5 volumes foi fruto de uma tradução posterior, para facilitar a sua leitura e o seu entendimento. Então entenda, quando Moisés escreveu, na época dele não tinha divisão, ele só ia escrevendo o que Deus falava para ele, o que o Espírito Santo dirigia a ele, ele ia escrevendo, então Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio era um rolo só. Depois, no fruto da tradução posterior, para que pudesse ter maior compreensão, foi dividido os rolos. Rolo de Gênesis, rolo de Êxodo. Entendeu essa introdução? Primeiro, então, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis. Gênesis, onde tudo começou. O livro de Gênesis é chamado em hebraico de Bereshit, que significa no princípio. Gênesis 1:1. Lá no primeiro versículo da Bíblia, o primeiro de todos, está assim, no princípio. Então o livro de Gênesis refere a isso, o princípio. A tradução literal de Gênesis teria que ser no princípio. Gênesis registra o surgimento de todas as coisas e principalmente da nação de Israel. Poderíamos dizer que esse livro veio para responder à célebre pergunta: como tudo começou? Ei, você que às vezes na aula de ciências, de filosofia, tem se sentido perdido aí, a ciência tem tentado provar que não existem os fundamentos reais da palavra de Deus. Gênesis prova totalmente ao contrário. Gênesis descreve a criação de uma forma poética. Se você ainda não leu Êxodo, eu te convido a fazer essa leitura. É magnífica, é linda. Estamos estudando esse livro, estamos agora no Êxodo, já passamos por ele, mas você vai ver a queda, você vai ver o primeiro homicídio, que nós vamos ver até na próxima lição, você vai ver sobre a história de Abraão, Isaac, Jacó, a história da Torre de Babel, a história do arco-íris, você vai ver a história de José. É um livro, é uma verdadeira novela, linda, cheia de histórias. Para você que almeja ser um pregador, é um bom começo. Gênesis tem textos que não acabam mais para isso. Eu convido você a fazer essa leitura, faça esse sacrifício e você vai ver que Deus vai te recompensar. O livro de Gênesis, portanto, mostra o início. Do mundo, está lá em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 25. B, do homem e da mulher, está em Gênesis 1, 26 e 2, até 2, 25. Do pecado, Gênesis 3, do 1 ao 7. Da promessa da redenção, da nossa salvação, Gênesis 3, do 8 ao 24. Da vida familiar, Gênesis 4, do 1 ao 15.
da civilização, Gênesis 4, 16 a 9 e 29, das nações, do povo escolhido por Deus entre as nações. Toda a criação está no livro de Gênesis. O relato bíblico inicia-se com a criação do universo e prossegue até a peregrinação de Jacó ao Egito, terra onde o povo de Israel se estabeleceu e se tornou escravo, sendo, porém, liberto do cativeiro pelo poder do Senhor que flui por intermédio de Moisés. É lindo Gênesis, queridos. E eu quero dizer para você, talvez a sua Bíblia é uma Almeida Corrigida Fiel, é uma tradução mais difícil da compreensão popular. Talvez o meu português, o teu português, a tua leitura não seja tão boa para conseguir entender essas palavras. Mas o que eu te aconselho, compre uma Bíblia NVI, compre uma Bíblia Nova Almeida, da Nova Almeida atualizada. Você vai ver que a linguagem não muda, queridos. É que assim, a linguagem muda, perdão, mas o texto não muda. Ele traz de uma forma mais fácil para que eu e você entenda. Mas eu convido você a isso. Você jovem, você adolescente, comece a tua vida espiritual lendo. Olha o que o comentarista diz. O criacionismo, Darwin, defende que Deus criou todas as coisas a partir do nada, de acordo com Gênesis 1 e 2. Em contrapartida, a teoria da evolução de Charles Darwin defende que o universo surgiu a partir de uma explosão e que o homem evoluiu do macaco. Então, ó, nós já entendemos, você que está na escola, você já deve ter visto isso. Você já deve ter visto até figurinhas de Darwin, do homem saindo do macaco e chegando ao homem hoje. Queridos, é muito complicado isso. Talvez você entenda e acha que isso é evolução. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que então que o homem parou de evoluir? Por que hoje nós não temos um homem macaco nesse meio? Queridos, como que uma simples explosão cria com tanta perfeição a natureza? Você já parou para contemplar na natureza os pôr do sol, o nascer, as flores? Você pode ter sua fé e dizer que você não acredita em Gênesis, mas eu acredito. Não tem como negar isso. Vamos lá? Estão conseguindo entender? Se estiver conseguindo, não esqueça, compartilha, curta, me ajuda aí. 2. Êxodo, a redenção. De origem grega, a palavra êxodo, fora, odos, caminho, significa na verdade partida, saída. É quando o povo é retirado do Egito, da escravidão. Olha lá, ou saída, pois o livro de Êxodo conta a história da saída dos israelitas do Egito, do período entre a morte de José, relatada no final do livro de Gênesis, e o surgimento de Moisés. Houve uma grande mudança para os descendentes de Jacó. Os estrangeiros protegidos por Faraó, por causa de José, tornaram-se uma nação de escravos, objeto de medo, de ódio por parte dos egípcios. Ei, é outro livro magnífico. O que acontece? José tinha se tornado governador do Egito, tinha revelado os sonhos de Faraó. Mas a Bíblia diz que eles passariam por 400 anos de escravidão, e eles passaram. Mas um dia eles começam a clamar, e o Faraó já tinha morrido, o povo do Egito já tinha esquecido de José. E aí o povo cresceu tanto, porque Deus deu ordem para crescer e multiplicar, que o Faraó e os egípcios começaram a temer e falar assim: olha, se esse povo se revoltar conosco. Então começaram a apertar o serviço, começaram a botar pressão em cima deles. E Deus ouve o clamor do seu povo. Entretanto, enquanto o Faraó buscava dominar os hebreus por meio de brutal opressão, Deus agia para libertá-los. Moisés, o libertador dos filhos de Israel, foi preparado por Deus para a sua missão, livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Dessa forma, o livro de Êxodo destaca a figura de Moisés, o escolhido de Deus para conduzir o povo até a terra prometida.
Abra tua Bíblia em Êxodo 3:10 e dá uma lida nisso daí. Entendeu? Então o que acontece? José tinha morrido, o povo estava cativo, colocaram jugo de escravidão sobre eles não tinham mais direito a nada, e aí Faraó começa a pressionar. Deus ouve eles, levanta um libertador e tira eles de lá. Essa Êxodo é a história dessa saída, é a abertura do Mar Vermelho, é as 10 pragas, é a água da rocha, é o maná, é a nuvem de fogo, é a coluna de fogo e a nuvem que deixava o clima melhor para eles. Quer dizer, uma história tremenda. Terceiro livro, Levítico, santidade e expiação. O terceiro livro do Pentateuco, Levítico, traz os ensinamentos necessários para o povo escolhido se aproximar da presença do Senhor em santificação. Neste livro, um destaque especial é dado às funções sacerdotais, tornando um ato reverente e santo o homem aproximar-se de Deus. Está lá em Levítico 9, 22 a 24. Ou seja, queridos, Levítico mostra o quanto o homem precisa buscar a santidade para se aproximar de Deus. O quanto ele precisa estar limpo, sarado, para se aproximar de Deus. Porque enquanto ele estiver sujo, é mais difícil, queridos. Deus manda vir do jeito que está, mas quando você chega na presença de Deus, você tem que se santificar. Você vai ver a história da construção do tabernáculo. Você vai ver em Levítico a santificação. Como que os sacerdotes tinham que fazer para poder não serem consumidos quando fosse levar uma oferta ao Senhor. É muito lindo isso. Levítico descreve a nação de Israel, como a nação de Israel deveria viver, mostrando a verdadeira natureza da santidade a uma nação separada para servir a Deus. Portanto, o livro de Levítico funciona como um manual para os sacerdotes e levitas que atuavam no templo. Ei, lembra quem é levitas? Muitas pessoas acham que levitas são cantores. Levitas eram servos que cuidavam das coisas de Deus, eram filhos da tribo de Levi, uma tribo que não recebeu herança material. A herança de Levi era o próprio Senhor. Então os sacerdotes eram da família de Levi, da família de Arão, dos levitas, e eles trabalhavam, atuavam no templo. Eles não faziam outra coisa, eles não saíam para a guerra. Quando eles iam para a guerra era simplesmente para levar a arca. Nele está registrado detalhadamente as instruções para os sacrifícios e as ofertas, bem como para as festas e os feriados importantes. Enquanto em Êxodo está registrada a construção do tabernáculo, em Levítico encontra-se os detalhes do cuidado que os sacerdotes deveriam ter com o tabernáculo. Ou seja, depois que o tabernáculo estava pronto, depois que o povo saiu da escravidão, depois que eles saíram de Faraó, Deus queria separar essa geração. Então aqui ele começa a santificar o povo, ele começa a instruir como deveria viver, ele começa a dar ordens de como teria que ser, para que o povo vivesse uma vida plena. Mas como o povo é teimoso, e quando você lê, você vai ver o tanto que o povo é teimoso. O livro de Levítico chama a atenção para o fato de que o Deus Santo está no nosso meio, o que faz com que todos os aspectos da nossa vida sejam envolvidos pela presença do Senhor. Uma vez que percebemos a presença santa, os detalhes e as instruções deste livro tornam-se sinais de boas novas para nós. A palavra santidade é mencionada 152 vezes no livro de Levítico. Por isso que o livro, entenda-se ele, a explicação em santidade. Porque Deus queria um povo separado do pecado, um povo santo. Deus já tinha passado com a população, já tinha matado quase todo mundo e salvado Noé e sua família só. Deus já tinha lutado contra o povo que queria sempre fazer coisas erradas. Levítico ele escreve então, queridos, para que o povo se santifique, se purifique. Números, serviços e guerras e jornadas. Apesar do seu título, Números é um livro que apresenta poucos capítulos sobre o recenseamento do povo, ou seja,
O nome do livro chama Números, e nós já vimos que é devido à contagem que Deus pediu para que contasse o povo. Mas se você for ler o livro de Números, são poucos capítulos que falam da contagem, do recenseamento. Mas o livro tem poucos disso. Pouco depois de sair do Egito, Deus ordenou um censo, que serviu para Moisés organizar o acampamento e as funções de cada um. Está lá de Número do capítulo 1 ao capítulo 9 é a contagem disso, o recenseamento. O livro de Números relata grande parte do tempo em que o povo de Israel caminhou pelo deserto. Por isso, em hebraico, seu nome é Bar-Midbar, que significa deserto. Ele conta a trajetória no deserto, registrando as leis e as orientações que trariam bênçãos a Israel naquele período. Números 15. Queridos, eu quero te propor algo aí. Você adolescente, jovem, pai, mãe, professor, coloca para mim no comentário. Eu quero que você coloque para mim no comentário. Por que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto? Foi por desobediência, isso daí é claro. Mas o que fato aconteceu que fez com que Deus ordenasse que o povo ficasse 40 anos no deserto? Eu quero que você me ajude nisso aí. Coloque para mim nos comentários o que aconteceu, que fato ocorreu para que Deus não deixasse o povo entrar na terra prometida, que era para ter entrado com 40 dias, mas que entrou com 40 anos depois, aonde ele diz que o povo quase todos ia morrer, só Josué e Caleb ficaria ali. Coloque para mim nos comentários. Na próxima lição eu quero responder isso com você. Entretanto, foi um tempo marcado pela incredulidade dos israelitas, que eram teimosos, desobedientes e murmuradores. Presta atenção, mas não é só por isso que o povo ficou nos 40 anos. Teve um fato que deixou Deus muito bravo, que Deus falou: a partir de agora vocês vão ficar caminhando em círculo no deserto. Mesmo assim, Deus foi paciente e por diversas vezes tentou resgatar a confiança dos israelitas. Como o povo insistiu na rebeldia, o Senhor os fez caminhar mais que o necessário, até que os queixosos morreram. Está lá em Números 21:6. Portanto, o livro de Números nos traz a revelação de um Deus que quer conduzir o seu povo a grandes bênçãos, mas para isso exige fidelidade e submissão aos seus preceitos. Essa passagem da história bíblica desperta em nós um sentimento realista sobre o verdadeiro significado de se pertencer ao povo de Deus, obedecer para chegar a um futuro de bênçãos. Queridos, Número vai contar uma história, vai contar a luta deles no deserto, o sacrifício dele na caminhada. Você vai ler quantas desobediências. Queridos, é tão lindo essas histórias. A amizade de Moisés com Deus é tão linda, que um dia Deus chega ao ponto de falar: Moisés, afasta desse povo, que eu vou matar todos, e vou fazer de você uma nova geração, uma geração santa. E Moisés intercede para o povo e diz assim: não, Senhor, se o Senhor fizer isso, os outros vão ficar tristes com o Senhor, vão achar que o Senhor é um Deus mau. É um Deus que queria amizade, é um Deus que quer amizade. Vamos lá. O quinto livro, Deuteronômio, obediência. Percebe, queridos, que nós estamos passando só uma introdução por cima. É para que você tenha a base, para que depois nós possamos estudar o Pentateuco, todos os movimentos que aconteceram dentro dos 5 primeiros livros. Espero que você esteja entendendo. Não assista só esse não canse e fala que não vai continuar. Os outros vão ser mais fáceis, mais leve a leitura. É que esse eu preciso de você ter uma base sólida, uma estrutura para que você possa aprender. Quinto e último do Pentateuco, o Deuteronômio, obediência. O livro Deuteronômio, que encerra o Pentateuco, descreve a nova oportunidade dada por Deus ao povo remanescente, depois da morte dos queixosos. Deuteronômio 1:8. Ou seja, é uma forma depois, morreu aqueles que tiveram problema, morreu todo o povo desobediente, Deus começa a instruir uma nova geração, uma nova criação. São acontecimentos de um período curto, cerca de 1 mês, quando Moisés relembra os atos de Deus aos mais jovens, para que soubessem qual base deveriam apoiar-se a sua vida. Leia lá em Deuteronômio capítulo 1, do versículo 11 a 18. O que é, na verdade, o Deuteronômio? Se você fizer a leitura completa do Pentateuco, você vai notar que Deuteronômio é um resumo de Êxodo, Número e Levítico.
É um resumo dessa passagem no deserto, onde Moisés está tentando falar, olha, vocês estão desobedecendo, os seus pais fizeram isso, os seus avós fizeram isso. Ele está contando para os jovens, olha, mas Deus quer obediência e não sacrifício. Assim Moisés fez um apanhado dos feitos de Deus em favor do seu povo, que é do capítulo 1 ao capítulo 4. Moisés estava no fim dos seus dias, e o futuro poderia ser de bênção ou de maldição. Vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. Deus coloca, queridos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é um Deus que é acima de qualquer outra coisa. Nós vemos os deuses de alguns povos que exigem que o seu povo se degradie e se mata. O nosso não, queridos. O nosso é um Deus do livre-arbítrio. Então ele diz em Deuteronômio, ele fala assim, olha, eu coloco diante de você a vida e o bem, a bênção e a maldição, porque eu te coloco, você escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí ele vai descrever, se você ler no capítulo 28 de Deuteronômio, se você escolher, pois, a bênção, a vida, vai te acontecer isso. Mas se você escolher me abandonar, escolher a maldição e o mal, vai acontecer isso. É instrução para que eu e você vivamos felizes. Deuteronômio não foi rasgado, tirado da Bíblia, ele está aí por um motivo, ensinar a você a sermos obedientes, a ver as bênçãos de Deus chegando até nós. Por isso a necessidade de renovarem a aliança com o Criador. Opa, continua aqui, né? Dependendo das decisões que os israelitas tomassem, a exemplo dos seus antepassados. Por isso a necessidade de renovar a aliança com o Criador. Está lá em Deuteronômio 9, 13, 14 e 25, 5. Para que aquela nova geração fosse abençoada em todos os sentidos, era preciso obedecer a Deus. O sucessor de Moisés foi Josué, que levou os israelitas à conquista de Canaã, a terra prometida. Está lá em Deuteronômio 34, 9. Queridos, conseguiu entender esse resumão? Às vezes eu me empolguei, falei um pouco demais. Olha o que a conclusão diz. O Deus apresentado no Pentateuco é o Deus pleno, que comanda toda a história da humanidade. A narrativa desta coletânea mostra a criação da nação de Israel, na qual todas as nações seriam benditas. Além disso, nos serve de parâmetro para que possamos entender a Bíblia, conduzindo-nos a trilhar caminhos retos, porque são bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, o Pentateuco, Salmo 119, verso 1. Próxima lição, lição seguinte, 2, que eu já vou postar ela logo já para que você consiga acompanhar e depois nós levarmos ela certinha como na dos adultos. Da queda ao recomeço. Base bíblica, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. Ó, se você tiver um tempinho e se aceitou o propósito de ler Gênesis, já leia do 1 ao 11 para você acompanhar a próxima lição. Vai ser a base bíblica para esse tema. E o versículo-chave dela vai ser: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, versículo 23. Espero que você tenha entendido essa primeira lição. Espero que você tenha compreendido. Se você tiver dúvidas, coloque no comentário. É uma lição, a primeira lição é riquíssima de curiosidades, de fatos, de argumentos. Eu creio que vai ser muito edificante para a tua vida. Então não deixe de assistir ela. Compartilhe, porque tem muita gente que não sabe que agora tem um estudo sobre a revista Viver Mais. Essa faixa etária é tão complicada para um pai ou a mãe, mas a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ele não se desviará quando estiver grande. Sente com ele junto, chame ele. Ei, pai, mãe, não perca isso. Professor, estimule os alunos a assistir com o seu pai e com a sua mãe isso. Eu sei que vai ser muito frutificante isso. Entendeu? Então, o que Deus queria no Pentateuco, agora nós vamos espartejar ele aí. Eu não sei se a palavra diz, mas nós vamos quartejar o Pentateuco agora, falando sobre todos os fatos que ocorreram no Pentateuco. Te espero na próxima aula, mas eu preciso de você. Comenta, curta, compartilha aí, mande para outras pessoas.
Coloque aí. E ó, não esquece da pergunta que eu fiz. Coloque embaixo aí nos comentários. Por que que o povo, qual foi o fato ocorrido para que Deus não deixasse eles entrar na terra de Canaã com 40 dias e levasse 40 anos? Amém? Vamos orar? Querido papai, obrigado por essa aula maravilhosa. Espero que o teu povo tenha entendido, Senhor, que nós possamos ter passado com compreensão e que nós possamos levantar jovens e adolescentes cheios da tua palavra e do teu entendimento. Nos ajuda, Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.